Oi, eu sou só alguém que é ninguém de importante. Só vim expressar um pouco o que eu tô pensando. Ahn, Ontem se eu não me engano, eu não sei que dia foi, mas não tô nem aí pra me lembrar que só vou falar aqui. Mas ontem, basicamente, Bolsonaro foi condenado a 27 anos de cadeia. Meio paia isso, né, pra ele, né? Tipo, agora, e eu sou conservador. E agora, como eu vou ter que aturar pessoas estúpidas e babacas falando: ah, mas seu presidente foi condenado também a 27 anos de cadeia. Eu vou dizer: não, não foi igual ao Lula. Lula foi condenado por lavagem de bilhões. Bolsonaro foi pelo suposto golpe de Estado. Golpe esse que nem armas teve. Que aquela própria cachorra lá, desculpa, eu vou chamar assim, cachorra lá do STF falou: ah, o Bolsonaro tem uma organização criminosa, agiu como uma organização criminosa. Grande organização criminosa essa, que tinha velho, criança, pessoa, um monte de pessoa aleatória. Olha, acho que a principal arma que eles usaram foi a bosta pra cagar naquelas mesas lá do dia 8 de janeiro. É meio patético isso, né? Não tem muito o que dizer, sinceramente. É sinceramente bem estúpido, na verdade, essa justiça do nosso país. Muitos vão dizer: não, mas essa é a justiça. O Bolsonaro tá preso porque ele fez algo errado. Não tem fundamento. É isso, tipo, todas as provas não têm fundamento. Ele basicamente foi preso sem fundamento algum. Até aquele vídeo lá não tem nem lógica, não tem nem nexo. Tipo, o vídeo que usaram para prender ele. Basicamente, o Lula que provavelmente ele está envolvido nesse rombo do STF, não aconteceu nada com ele. Sinceramente, me dá só agonia e raiva pensar na injustiça desse país. É um país bem patético no geral, um país com gente de mentalidade de macaco. Não, porque até macaco tem uma mentalidade melhor. Acho que macacos escolheriam um representante melhor para eles do que os próprios brasileiros. É bem estúpido no geral. Bem estúpido a mentalidade do povo brasileiro. Eu odeio funk, odeio um monte de coisa desse país. Esse país me ter uma agonia. Esse país me faz genuinamente ter uma raiva. Porque quando eu vejo essas notícias, eu acredito na justiça de Deus. Eu acredito que Ele fará tudo dar certo com o tempo. E que bom que na Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, pois acho que eu tô com mais sede de justiça do que sede de água nesse momento. É meio complicado, sinceramente. É complicado. Eu vou ficar falando complicado um monte de vezes nesse vídeo porque é complicado essa situação desse país. Tem o Trump também taxando. Não sei se vai dar uma merda e ficar taxando o Brasil, né? Só vai foder com a vida do trabalhador, com os alimentos, né? Mas basicamente não vai mudar em nada. Tipo, eu não idolatro o Bolsonaro, mas ele, pra mim, ele foi um bom representante pro nosso país. Ai, mas ele xingava. Cara, tem presidente que taca, que literalmente está em guerra, tipo, aquele Vladimir Putin lá, não sei qual é o nome, Vladimir Putin, literalmente taca tanque nos ucranianos, tipo, e ele é respeitado, porque simplesmente porque ele não arrega, mano. Bolsonaro só xingava, mano, e tipo, não defendendo o Vladimir Putin também, porque, sei lá, ele é meio ditador, né, também, talvez. Mas, tipo, literalmente, Bolsonaro só xingava, mano. Tipo, ele. E o governo dele literalmente foi numa pandemia. E vamos começar uma coisinha. Tipo, você que é petista, petista safado. Teu partido tá nesse país, governando esse país, muito, muito mais tempo do que PL e outros países. Acho que dos anos 2000 até 2000 e até um pouco antes do partido do PL em 2018. Esse teu partido promete e não faz nada. Teu partido basicamente é um partido patético, estúpido e tolo. O PT basicamente é como um parasita. O Brasil é como uma vaca malhada ou um boi, farto e saudável, que pode gerar uma boa, que pode gerar uma boa prole,
um bom, uma boa geração, pode dar bons filhotes saudáveis. Só que infelizmente ele come e deixa que entre no seu organismo um parasita ou uma bactéria. E esse parasita basicamente se enjaula no corpo dele e começa a roubar os nutrientes dele. E ficar roubando esses nutrientes enquanto o boi só come mais e mais para tentar saciar e se manter vivo. Enquanto de pouco a pouco este parasita vai o destruindo. Basicamente o PT é isso. O PT precisa de pessoas leigas, pessoas sem estudo. Eu sou pobre, mas eu também não sou burro de votar no PT. Ah, mas o PT é um partido que apoia os trabalhadores. Bolsonaro apoiava os empresários. Vamos começar. Como um partido que se chama Partido dos Trabalhadores tem a coragem de vitimizar o pior inimigo dos trabalhadores, que é literalmente as facções criminosas, não importa a idade, são tudo criminoso. Pra mim, meu pai, ele na juventude dele, infelizmente, ele não era tão bom. Mas hoje em dia ele se converteu, na juventude dele ele largou o mundo errado, agora ele e ainda na juventude dele se converteu e depois de alguns anos ele já estava convertido e virou crente. Ele é um crente completo, desde a juventude, desde os 15 anos dele, largou a maldade. Para mim, ladrão só aceitando Jesus, largando o crime. Se não, salário do pecado é a morte. Porque no momento que um bandido, que um homem se dispõe a usar uma arma, uma faca e basicamente ameaçar a vida de uma pessoa em troca do que ela ganhou, sem ligar se ela morrerá, isso já é errado. E não dá de se vitimizar isso, pois ele está disposto a ceifar a vida desta pessoa, ceifar a vida dela, sem ligar pelo que vai acontecer. Só para ter o que aquela pessoa ganhou, aquela pessoa se esforçou para ganhar. Então, para mim, e aqueles que tiram vidas, que roubam, só tem que ser concretizado aquilo que está escrito na Bíblia. O salário do pecado é a morte. Então, se bandido morrer em tiroteio, é porque ele preferiu aquele caminho. Infelizmente, eu tento não odiar muito, pois muitos jovens, realmente eu vejo nos jornais, jovens de 18 anos, quase a minha idade, tenho 16, só 2 anos de diferença, morrem aí, perdem sua vida, né? Perdem sua vida por besteira, tentar roubar, porque às vezes é complicado, muitos têm dificuldade, mas também tem gente que odeia trabalho, mas ainda assim trabalha e se mata trabalhando. Mas o bandido não, ele vai preferir, em vez talvez ele odie o trabalho e não queira trabalhar, mas ainda assim ele vai preferir, em vez de trabalhar, matar, ter o risco de ceifar a vida de uma pessoa para ter o que ele quer, o que é antiético e imoral. E o PT apoia esse tipo de pessoa. Não apoia, vitimiza. Diz, são jovens que têm necessidade. Minha família é pobre, meu pai foi pobre e ele nunca. E a gente nunca teve que roubar, basicamente. E é meio patético isso, sinceramente. Um partido que se diz Partido dos Trabalhadores é um partido que apoia tanto o criminoso. Também tem o pessoal, mas não tô. Uma mensagem pro Centrão. O Centrão do Brasil, né? Os que ficam em cima do muro. Vocês não passam de covardes. Não querendo dar ódio a vocês, mas vamos pensar direito. Vocês falam, Lula é igual a Bolsonaro, Bolsonaro é igual a Lula. E realmente agora vamos falar essa narrativa bastante por causa da condenação do Bolsonaro. Condenação essa que não tem embasamento nenhum. E pra mim, eu vou ficar cético, que pra mim isso só foi uma extrema manobra abominável do sistema, só para tentar prejudicar um líder que foi contra todos esse partido abominável que é o PT. Mas basicamente voltando,
digamos que vocês vocês são bem leigos, sinceramente. Vocês vão preferir votar nulo para não se arriscar, não decidir. Mas diferente de vocês que se acovardam, que ficam, que preferem não escolher um líder, vai ter aquela pessoa, vai ter uma pessoa que tem consciência e vai escolher aquele com base nas coisas boas que ele pode fazer, nos ideais que ele carrega, ou vai ter aquele que é um cara Josézinho da roça, o Josézinho da roça trabalha 12 horas por dia, não tem o que comer, alimento, vive na miséria, mas como um vai brocha prometeu para ele que vai dar picanha para ele, que vai dar coisa, e a mídia toda tá com ele, porque ele basicamente usa o dinheiro dos seus impostos para pagar artistazinho safado para ganhar apoio. Basicamente ele vai acreditar nesse cara, porque a mídia toda é uma grande nada parcial, ela é uma covardia, essa mídia. Aí ele vota nesse cara que mesmo ainda tendo ferrado com o Brasil, sendo que foi condenado, ganha as eleições. E eu acho que ainda vai ter muita gente que vai votar nele, tipo, tem gente que ainda assim acredita que os dois são ruins. E agora que o Bolsonaro foi condenado, todo mundo vai falar isso, né? Mas vocês são patéticos, vocês do centro, vocês só literalmente preferem não escolher e deixam que outras pessoas escolhem por você. Ou pessoas que sabem, mas na maioria das vezes são pessoas que nem têm consciência, pessoas que não têm o mínimo consciência do que o outro fez, é só por promessas. Às vezes dá um desgosto desse país. Tipo, sinceramente, eu sou pobre, mas eu tenho o meu benefício do autismo, que foi na época, que eu não vou agradecer Lula, que foi na época do Bolsonaro que foi acrescentado o benefício do autismo, o BPC, até aquele tal do Tchola do Mion lá falou, e eu ganho pé de meia. Mas o pé de meia pra mim, se o Lula deu, tanto faz, porque ele dá uma coisa, mas enfia imposto no rego assim do trabalhador. Poxa, eu fui começar a usar Shopee recentemente, né, nesse tal da Shopee, a gente é tipo índio, Tucuripará, né? Quem vai usar Shopee aqui? É tipo, nós começar a usar, tá aí, pronto, é louco usar esse negócio, tipo, mas é engraçado que meter imposto nisso, né? É tipo, uma coisa poderia ser o preço normal, mas vai ser mais caro. Imposto é isso, né? Mas eu não vou desistir, sinceramente, desse país, mesmo que me dê uma agonia. Meu pai me disse assim uma coisa, que realmente é um pouco desmotivadora. Ele disse: se vocês enriquecerem, saiam desse país. É um país que não se valoriza, um país que não vai pra frente. Mas eu não vou desistir. Nem que eu precisar construir o meu próprio partido. Não tem. Eu vou tentar, sei lá, ser político também. Eu não ligo se me perseguirem. Porque eu não vou ficar. Eu não vou me acovardar e falar: eu não vou me acovardar e ficar pensando, só vendo esse país se destruir. Eu vou tentar mudar isso. Sinceramente, eu acho patético tanta coisa. Porque ver o Bolsonaro ser preso não é simplesmente porque eu idolatro ele que eu estou falando dele, mas sim por causa que ele é representante do ideal conservador. E ver ele sendo oprimido e basicamente esmagado por um sistema corrupto é basicamente ver o meu ideal ser oprimido e tentado ser destruído completamente. Eu sei que o Bolsonaro obviamente não foi um tão bom líder, mas ele também fez muitas coisas boas. Pois ele não acreditou nenhum imposto no governo dele. Diferente do Lula que na oportunidade que tem, está acrescentando imposto. Mas basicamente, tudo que eu ouvi falando, Bolsonaro está sendo preso, você não tem argumento. Ou eu vou dar um punho na cara dele, pois eu acho que as pessoas, os petistas merecem isso, porque eles às vezes também nem aguentam e partem para briga. Ou eu vou usar um argumento falando, pois, obviamente, nada que aconteceu neste
neste julgamento foi justo. Somente o Fux que tava percebeu, mas sinceramente todos eles é uma manobra abominável para prejudicar um homem que tanto ajudou esse país. E só uma coisa para encerrar e relembrar vocês. O PT passou quase antes do governo, acho que do Bolsonaro e do Temer, se eu não me engano, não sei muito bem. O PT estava quase 20 anos no poder. E o que ele gerou de bom para esse país? Me diga. Não gerou nada. Ele simplesmente promete, mas ele acrescenta impostos, destrói, ele apoia o criminoso. Por isso que eu não vou desistir. Eu não vou querer ver esse país sendo colapsado por covardes, traidores e pessoas tão patéticas. Que Deus abençoe vocês.